A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é a irmã Bianca e eu fui convidada pelo irmão Marcinho para estar trazendo uma porção da palavra do Senhor para o meu e o teu coração nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, seja qual for o horário que esse vídeo chegou até você. Peço desde já que os irmãos curtam esse vídeo, comentem aqui embaixo e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem para que vidas possam ser edificadas através da palavra do Senhor. Amém? Peço que os irmãos, aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias, abram em Lucas capítulo 6, de versículo 46. Aqueles que não quiserem abrir e só quiserem me acompanhar, fiquem à vontade, tá bom? E diz assim a palavra do Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar para vocês com quem se parecem as pessoas que vêm e ouvem a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai dizer aqui que Jesus ele estava dando o sermão da montanha e esse é o último sermão registrado na palavra do Senhor, que Jesus ele deu na montanha, tá bom? É o último sermão da montanha. E o que eu acho interessante neste texto é que, diferente de Mateus 7, né, quando Jesus ele também fala sobre esse sermão, Lucas ele vai colocar uma frase que é bem forte, bem impactante no começo, que diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Né? E ele vai continuar dizendo que aquele que ouve a mensagem do Senhor e é obediente a ela, ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa firmada na rocha. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos diz que Jesus, ele é a nossa rocha, né? Quando Jesus ele estava falando ali para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus ele estava falando dele. A rocha que Jesus fala não é Pedro, a rocha que Jesus fala é ele mesmo. Amém? E voltando aqui para a palavra do Senhor, ele diz que aquele que põe a sua casa firmada na rocha, que é Cristo Jesus, pode vir, sim, os ventos, né? Que ele fala aqui que o rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, né? Porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Então, o que eu entendo e trago para os irmãos nesta tarde é que aquele que está firmado em Cristo, ele não se abala com qualquer coisa, sabe? Aquele que está firmado em Cristo, mesmo que passe por tribulações, mesmo que passe por momentos difíceis, mesmo que passe por momentos de tempestade, onde talvez ali tentem abalar, mas não vai abalar, porque aquela casa ela foi bem construída. E nós sabemos que nós somos a casa do Espírito Santo. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, aquele que está firmado em Cristo, aquele que está firmado na rocha, ele não se abala com qualquer coisa. Amém? Voltando ao texto, Jesus ele também vai falar um outro grupo de pessoas. O primeiro grupo é o grupo sábio, é o grupo obediente, né, que firma a sua casa na rocha, firma a sua casa em Cristo, que se firma em Cristo. E o segundo grupo de pessoas são os imprudentes, né? Semelhante ao homem louco, semelhante ao homem que ouve a palavra do Senhor e não é obediente a ela. Esta pessoa, a pessoa que ouve a palavra do Senhor, mas não é obediente a ela, ela é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia sem nenhum alicerce.
E quando a casa ela está sem nenhum alicerce, a palavra do Senhor vai dizer que veio a chuva, veio as dificuldades, e essa casa ela logo caiu e ficou totalmente destruída. E não é dessa maneira que o nosso Senhor nos quer, sabe, meus irmãos? O nosso Jesus, Ele quer que a gente esteja firmado nele, para que quando a gente passar por todas as dificuldades, por todas as tribulações, a gente esteja firme nele e não se abale. Porque quando a gente não é obediente ao Senhor, quando a gente ouve a palavra dele, mas não é obediente a ele, nós somos fracos, nós somos fracos. Mas se não estivermos firmados em Cristo, nós somos ainda mais fracos. E quando vier algum problema, e quando vier alguma situação difícil, por não estar firmado em Cristo, a gente não vai saber como lidar com essa situação. E vai quebrar cabeça, e vai cair cabelo, e não vai conseguir sair daquela situação. E cai, né? E fica totalmente destruído. O nosso Jesus, ele não quer que nós estejamos caídos. O nosso Deus, ele quer que nós estejamos nele, para que quando vier as tribulações, para que quando vier os momentos difíceis, a gente saiba que temos um Deus fiel, temos um Deus que vela por nós, temos um Deus que está conosco, que vai nos ajudar a sair disso, sabe, meus irmãos? Então, que nós venhamos ter essa convicção de que o nosso Deus, ele pode todas as coisas, e que nós não venhamos a juntar tesouros aqui na terra, meus irmãos, como a palavra do Senhor mesmo vem dizer. O que eu acho interessante nesse texto é que ele vai falar, na minha versão, que o homem ele construiu alicerce na terra. Nós não temos que construir o nosso alicerce na terra, mas nós temos que construir o nosso alicerce no céu. Porque é de lá que nós somos, é para lá que nós vamos, quando o nosso Jesus ele vier buscar a sua igreja. Então é importante que nós estejamos firmados no Senhor e não ajuntar tesouros aqui na terra. O nosso Deus quer sim que a gente tenha as nossas coisinhas, ele nos permite, ele quer que a gente viva e desfrute do melhor desta terra. Só que mais que isso, ele quer que a nossa vida esteja nele. Ele quer que nós nos entreguemos a ele. Jesus, ele quer que nós venhamos ter a certeza de que quando sairmos daqui, nós iremos para lá. Deus, ele não quer que você só desfrute dessa terra e o seu final seja um final triste. E depois da sua morte você vai perecer. Ele quer que você desfrute do melhor desta terra, mas não esqueça dele enquanto vive aqui. Sabe, meus irmãos? Não esqueça do Senhor e de onde ele nos tirou. Então, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e o ladrão vem e rouba, mas ajuntem tesouros nos céus, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói e o ladrão não pode roubar. Então, onde nós temos colocado o nosso alicerce? Nós temos colocado o nosso alicerce na terra ou em Cristo? Porque se for na terra, ainda dá para mudar isso, entregando os nossos caminhos ao Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor. E se persevere até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? E é isso que eu venho trazer para os amados irmãos. Continuem firmes na rocha que é Cristo Jesus, para quando vier as dificuldades, para quando vier as tribulações, vocês saibam que nós temos Jesus, que é por nós, que nós temos Jesus, que é maior do que todas as nossas dificuldades, que é maior do que todos os nossos problemas e que pode sim nos ajudar a resolver todas as nossas questões e que pode sim nos livrar, que pode nos curar, que pode nos restaurar. Então que nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, você possa
estar e ter a convicção de que é em Cristo que nós temos que se firmar. Não é nas coisas desta terra, porque tudo aqui é passageiro, mas sim é no Senhor, porque tudo que ajuntarmos nos céus será eterno. Não é passageiro como aqui na terra. Os tesouros que ajuntarmos nos céus serão eternos. Amém, irmãos? Então, fique com essa palavra da parte do Senhor Jesus e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus.